Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar como trabalhar com desenhos vetoriais como o de Corel e Illustrator dentro do Rhinoceros. Então a gente vai conseguir trabalhar com desenhos já prontos, né, linhas, e trabalhar com tridimensional dentro do Rhinoceros e conseguir aqui diversos tipos de efeito, tanto para rendering quanto para modelagem de qualquer tipo de objeto. Então confere aí o vídeo na sequência. Então vamos começar aqui agora, pessoal, com essa parte. Nós temos aqui dois vetores, um no caso no CorelDRAW, com essa logo aqui do YouTube, e na segunda opção eu tenho uma logo aqui da Volkswagen, que nós iremos utilizar dentro do Rhinoceros. Então vamos supor que você já tem uma arte em vetor feita em um desses dois programas e a gente vai utilizar eles para compor algum objeto em 3D ou fazer alguma aplicação de logo sem precisar ter que redesenhar dentro do Rhino. Então, vou começar aqui pelo Corel. Primeira parte, a gente precisa exportar. Só que a gente não pode exportar isso como uma imagem, né? Eu preciso manter isso aqui como linhas, né? Então, eu preciso manter isso para conseguir ter esse controle aqui dentro do Rhinoceros. E a grande vantagem de utilizar programas de vetor é que eles vão manter as curvaturas, que são exatamente o sistema do Rhinoceros. Então, eu venho aqui no caso do Corel, em File, eu vou dar um Export, Ctrl E. Vou colocar um nome aqui, então vou chamar de YouTube, logo, e vou salvar aqui como algum formato que possa ser utilizado dentro do Rhinoceros. Se você não tem certeza qual formato você pode utilizar, você pode vir simplesmente aqui no Rhino e dar um import, e você vai descobrir já quais são os formatos que vão ser utilizados e podem ser importados aqui no Rhinoceros. Então, por exemplo, aqui tenho várias opções que poderiam ser utilizadas como linhas, como DWG, tem o DXF também, tenho aqui o EPS, então facilita bastante porque geralmente os downloads disponíveis na internet são em EPS. Eu vou ter aqui também alguns formatos como STEP, que poderia conter algumas linhas. Posso até importar um PDF, que é bem interessante também. Então aqui no caso, nós vamos utilizar o Adobe Illustrator. Eu vou exportar esse Adobe Illustrator do Corel. Então salvei aqui como Adobe Illustrator, vou dar um export. Ele me pede algumas configurações, eu vou manter somente como curves, que é só uma questão de, se no caso tivesse algum texto, ele convertesse isso para linhas, né? Para não dar nenhum tipo de conflito. Vou dar um OK e esperar que ele salva. Aqui na minha pasta, então, eu tenho aqui a logo, vou abrir, e ele fala que não encontrou nenhum objeto. Então pode acontecer de dar esse tipo de erro. Então a gente tenta a segunda opção, que é outro formato de importação. Novamente no CorelDRAW, vou dar um export aqui. Só que dessa vez eu vou optar pelo EPS e a gente vai ver se vai funcionar. Vou manter aqui o mesmo nome, não vai dar conflito porque tem outro formato. Vou dar um export, mantém curves aqui ainda e o restante fica como padrão. Dentro do Rhinoceros nós voltamos aqui no Import. Eu tenho aqui o que eu acabei de exportar, YouTube Logo, EPS, vou dar um abrir e eu apareço aqui já com a opção de escala. Então eu posso definir exatamente como que foi desenhado essa cena aqui no caso do Corel. Então aqui na minha cena eu tenho milímetros, eu posso manter em milímetros. Então cada unidade que veio do arquivo em milímetros vai se manter na unidade do Rhino. Eu já vou estar trabalhando aqui com uma cena em milímetros, então eu só posso manter em OK. Ele vai importar esse meu objeto, ó. Eu tiro o zoom aqui e já tenho esse meu objeto importado aqui para dentro do Rhinoceros. Se eu der um F10, eu já consigo ver as minhas linhas aqui dentro. Então aqui no Illustrator eu vou exportar essa logo, só que dessa vez eu vou salvar como, porque o EPS já é um formato da Adobe. Então nesse caso aqui, ó, tem Adobe Illustrator EPS, vou colocar aqui o logo também e vou salvar esse arquivo. Mantenho as configurações padrões aqui, se tiver alguma opção para salvar curva, eu habilito, faz o contrário, eu só preciso clicar em OK, volto no Rhinoceros e vou fazer novamente aqui um import, dessa vez Volkswagen Logo EPS. Vou manter as configurações, que nesse caso, clicando em configuração de documento, eu tenho minha cena também em milímetros. Então aqui no Rhino eu vou continuar mantendo em milímetros e a cena já está aqui importada dentro do Rhino. Maximizo essa cena, posso clicar no F10, ó, e eu tenho as mesmas opções
de linhas, né? Geralmente os objetos tendem a ter um pouco mais de pontos ou pontos de controle do que feito no Rhinoceros, né? Mas não é um problema porque nesse caso tá bem resolvido, né? Não tem um excesso muito grande de pontos. Nesse caso a logo veio invertida, não tem problema, eu posso girar aqui 180 e tá resolvido. Com esses dois modelos aqui, eu posso fazer algum tipo de aplicação, né? Então eu posso utilizar essas linhas dessa logo já pronta para criar algum tipo de efeito. Então aqui nesse caso eu vou dar um extrude curve, opção de um lado só. Vou colocar aqui tá em milímetros, então eu vou colocar aqui 10 milímetros. Então, por exemplo, eu vou colocar o tube para baixo, aliás, o tube para cima. E esse caso aqui é o contrário. Então eu vou dar um extrude para baixo, a distância qualquer aqui, e eu vou subtrair a parte de cima da logo da minha parte de baixo. Então eu vou colocar aqui menos 10 e vou subtrair desse objeto. Seleciono por aqui, ó, bem simples, e só preciso desligar. Nesse caso aqui eu vou colocar em outra layer, assim já fica organizado o que é layer e o que é da logo. Então aqui, ó, terminei essa imagem e logo vou fazer um render com essa opção aqui. Nessa segunda logo aqui da Volkswagen, por exemplo, eu poderia fazer uma aplicação, por exemplo, em alguma roda que eu estivesse fazendo, né, como nos tutoriais que eu mostrei anteriormente. Então o que eu poderia fazer aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar uma esfera, né, para fazer um objeto um pouco mais complexo. Vou fazer um pedaço aqui, ó. Eu quero extrair somente essa parte de cima da esfera. Então eu vou rotacionar para manter essa linha aqui de construção para baixo e não interferir aqui no meu objeto. Agrupo essa parte logo, vou alinhar tudo aqui, ó, para ficar correto e mais fácil. Vou trazer o objeto aqui para o lado para não atrapalhar. Vou colocar aqui para visualizar as linhas, assim eu consigo ver o topo ali. Vou fazer um corte aqui na parte de cima, ó. O importante é que seja suficiente, né, para eu conseguir pegar essa logo. Então vou dar um split aqui, nessa esfera, usando essa linha. Fiz o corte, tem a projeção aqui, ó, correta. Vou colocar aqui isso em 3D. Então, por exemplo, ó, eu vou aplicar essa logo exatamente nesse formato mais circular aqui, ó, para ficar mais interessante. Então, o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou utilizar o Project, seleciono a superfície, posso trazer a logo aqui para o lado e ela vai ser projetada aqui nesse meu objeto, ó. No caso a projeção veio para o lado, eu vou dar um Ctrl Z, inverto aqui e trago aqui para o lado, ó. Tem que cuidar se o history estiver ligado, que ele vai influenciar na alteração aqui, né? Vou dar um copy, Ctrl C e vou dar um trim em todos esses objetos aqui, ó. Seleciono tudo e começo a dar trim. Tenho a minha parte de dentro, faço a parte de fora. Ó, no caso eu tenho essa aplicação assim, ó, poderia fazer ela invertida. Então, no caso aqui eu vou deletar essa parte de fora e vou dar um offset surface dessa vez aqui nesse objeto. E aí eu vou conseguir um pouco de espessura. Eu vou fazer com 5 milímetros e fazer o teste, ó. Ficou da forma que eu queria, vou dar um Ctrl V e aí eu volto com aquela superfície. E aqui eu só preciso de alguns fillets edge, né, para no caso eu fazer um acabamento um pouco melhor. No caso, fillet de 1 milímetro, lembrando de pegar as arestas internas aqui para não ter problema. Finalizado aqui a logo aplicado já nessa superfície, então eu tenho aqui duas funções, né, diferentes. Eu fiz uma aplicação direta com extrude e eu fiz uma aplicação da logo em uma superfície um pouco mais complexa. Ela tem uma certa curvatura e a extrusão respeitou exatamente essa mesma superfície, então não foi simplesmente aplicar um extrude e dessa forma eu tenho um efeito aqui para aplicação de logo também, né? Então esse é um jeito de fazer aplicação e utilização das linhas e vetores que eu utilizo no Corel ou no Illustrator e você pode aplicar facilmente no Rhinoceros. Bom, então aqui nesse caso, continuando esse modelo, eu vou fazer uma renderização aqui, você pode acompanhar ele ou como que é o processo nos vídeos de V-Ray que eu tenho no canal. Então lembra de dar uma conferida que você vai saber exatamente quais são os processos para fazer esse render. Sempre lembrando de trabalhar com field, né, para os objetos ficarem mais interessantes, com brilho mais legal e com aparência fica muito melhor. Então eu vou aplicar os filhos e em seguida os materiais de rendering.
Bom, esse é o render finalizado das duas logos que nós utilizamos, os vetores de Corel Rhinoceros. Se você quer saber como que foi feita a renderização, tem alguns vídeos de V-Ray aqui no playlist do canal. E aqui você pode fazer qualquer tipo de aplicação em vários formatos, aproveitando já um desenho que você tenha feito. Então lembre de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e um comentário se você quiser pedir algum tipo de conteúdo ou fazer alguma recomendação ou crítica. Então um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.